Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade naquela nossa playlist de uma API simples utilizando TypeScript e Express, beleza? Vocês lembram na aula passada que a gente criou a nossa API, né? Criou ali a base utilizando TypeScript e utilizando Express. Se você não participou, não chegou a ver a aula anterior, vou deixar o card aqui em cima para que você clique, mas é só acessar o canal e clicar na playlist de API com Node.js. Então a gente está usando o Node, a gente está usando aqui o Yarn para gerenciar nossos pacotes e a gente está usando basicamente o Express para startar o nosso servidor web, beleza? Se você é novo no canal, está chegando agora, nunca participou, eu sou o Chicão Júnior, sou desenvolvedor web há 13 anos, também sou professor em algumas escolas do curso de Full Stack, mas eu trabalho mais voltado para a área de back-end, né? Então prefiro gravar conteúdos voltados para o back-end, certo? E hoje a gente está utilizando TypeScript, mas futuramente a gente vai fazer API com Python, API só com JavaScript e outras linguagens aí voltadas para back-end. Não só isso, né? Tudo que vocês comentarem aqui a gente vai tentar resolver, seja um problema matemático, seja um problema de lógica, o que der para fazer com programação a gente faz. Show? E sem mais delongas, vamos para o código, vamos continuar a nossa API da aula passada. Bom, na aula passada, pessoal, a gente simplesmente construiu esse index.js aqui, certo? E o que tinha nele? A gente simplesmente importou o Express, que é quem vai fazer a gestão do nosso servidor web. A gente definiu aqui uma porta, certo? Vou até tirar esses caras aqui para não chamar atenção. A gente definiu uma porta, a gente instalou, né? A gente startou o Express e a gente falou o seguinte para o Express: olha, toda request que vier para a API e tiver um body, esse body vai ser convertido para JSON, porque por padrão ele é string. Isso aqui é um middleware que a gente está usando do Express, beleza? Criamos a nossa rota padrão aqui, barra, ou seja, todo localhost 2.8009 que for acessado, a gente vai ter como resposta esse olá desenvolvedor. Se eu der um send aqui, ó, ele vai me responder justamente olá desenvolvedor. Aqui é porque eu derrubei a API, vamos startar, yarn dev. Chicão, não sei o que o Yarn Dev faz. Na aula anterior a gente explica o passo a passo, mas basicamente ele está vindo no meu package JSON e está rodando o NodeMon. Aí se você não sabe o que é o NodeMon, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí que você vai entender. Beleza? Com a API online agora a gente pode executar. Olha só, olá desenvolvedor, certo? Então é isso que uma rota está fazendo. Uma rota de get, estou usando o verbo get para acessar aqui, ó, a barra. Se eu colocar qualquer outra coisa, por exemplo, se eu colocar aqui produto, a rota não existe, ó. Rota não encontrada. Quem é que está dando essa mensagem para a gente de rota não encontrada? É esse outro middleware aqui, ó. Que a gente simplesmente passou uma request, ou seja, qualquer rota que não esteja definida aqui acima, qualquer rota que eu não defina para cá, ele vai cair aqui e ele vai dizer que a rota não foi encontrada. Show? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai criar mais rotas, só que a gente vai criar essas rotas em um local diferente, para a gente não povoar demais o nosso index, né? Para ele não ficar cheio de rota, fica aquela mistureba toda, certo? Então hoje a gente vai criar um arquivo de rotas, mas nos próximos vídeos a gente vai ter integração com o controller, com o banco de dados, certo? A gente vai usar tanto o SQLite quanto o MySQL, né, que é o MySQL, beleza? E talvez a gente tenha ainda integração com models e services, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir onde é que vão ficar nossas rotas, beleza? E aqui dentro do src, que é o nosso source, eu defini uma pastinha chamada routers. Simplesmente eu criei uma pasta chamada routers. Como é que eu faço para importar esse arquivo aqui, ó, itens-router, para o meu arquivo index, para que ele seja uma rota acessível? Aqui tá itens router, mas poderia ser produtos, poderia ser pessoas, o que você quiser, tá? Isso é uma rota que vai gerenciar itens. Itens no geral, isso aqui é só para você entender o contexto. Como a gente está usando o type module, a gente vai fazer igual a gente importa o Express aqui, ó. Eu vou dar um import em itens router from ponto barra, que é onde eu tô. Ponto barra é exatamente a pasta ali, ó, src, porque é onde o meu arquivo index está. Eu vou ponto barra routers itens traço router. Eu não preciso colocar a extensão aqui, porque o navegador, né, o interpretador de código, ele já sabe na hora de compilar quem é esse arquivo aqui e qual é a extensão dele. E por que eu defini esse nome? Toda vida que você cria um arquivo, seja JavaScript ou TypeScript, que você esteja usando o type module do ECMAScript 6, você vai exportar aquela variável, ou aquela constante, ou aquela função, aquele type, aquela interface,
que você quiser exportar, você vai exportar e vai dar um nome para o seu módulo, certo? Chicão, não entendi. De onde é que tá vindo esse itens routers? Vamos acessar esse nosso arquivo aqui, itens router. Já tem as minhas rotas, já estão todas configuradas aqui. Eu vou só baixar aqui o terminal. Vamos se atentar aqui para o final do arquivo. Olha só, imagina que eu não tenho nada disso, certo? Eu vou só deixar até a constante aqui, ó. Vou apagar aqui as rotas. Veja só. Import Express, ou seja, eu importei o Express novamente no meu arquivo de rota, porque eu vou utilizar ele, certo? Eu estou fazendo importação aqui de um models do item, mas você não precisa se atentar nisso aqui agora, tá? Porque a gente vai explicar isso aqui rápido, mas nada mais é do que um type do TypeScript. E eu tenho a minha constante aqui, ó. Essa constante itens router, ela está recebendo do Express apenas a parte de router. Ou seja, lá no meu index.js, quando eu faço aqui, ó, Express, abre e fecha parênteses, eu estou jogando tudo que tem dentro do Express para dentro do app, certo? Ou seja, existe um construtor que está sendo executado, existem métodos acessíveis, atributos, né? O que você precisar acessar do Express está aqui nesse app. Mas nesse caso da minha rota, eu vou acessar apenas o contexto de router. Ou seja, tudo que eu quiser trabalhar de rota está dentro desse itens router, entendeu? Isso para eu não precisar atribuir middleware aqui, para eu não precisar mudar nada que não seja de responsabilidade desse arquivo. Esse arquivo, pessoal, ele só tem uma responsabilidade: criar rotas. Ou seja, ele vai receber uma request e vai aplicar a rota dela, certo? Então vamos lá. Quando eu faço export default, eu estou dizendo que por padrão, esse arquivo está exportando esse módulo itens router, certo? E esse objeto aqui é do tipo Express Router, ou seja, ele vai conter um aglomerado de informações, seja método, seja atributo, né? Seja um get, post, put, delete, mas tudo que eu criar ligado a esse itens router, para eu ter acesso a ele em outro arquivo, eu tenho que importar. Eu só consigo importar por conta desse carinha aqui, ó, export default. Exporte por padrão o itens router. Então, quando eu venho aqui no meu index.js, ó, eu importo exatamente assim, ó. Importe o itens router desse arquivo. Se eu botar itens router 2 aqui, ó, por exemplo, salvar aqui, ó, ele vai continuar importando o que está aqui para dentro dessa variável itens router 2, certo? Por quê? Porque é como se você estivesse dando só um apelido para o que esse arquivo está exportando, certo? Eu, por padrão, costumo sempre usar o mesmo nome. Se aqui eu estou exportando, por exemplo, vamos supor que esse cara vai ser controle de rota. Na hora que eu for importar aqui, eu gosto de usar o mesmo nome, controle de rota. Isso torna a sintaxe, torna o entendimento do código muito melhor. Certo? Então, dentro do meu arquivo da pasta routers, do arquivo itens routers, está sendo exportado o módulo. Quem é esse módulo? É o nosso controle de rota, beleza? Vou voltar o nome dele aqui, só para a gente manter aqui a integridade do código. E vamos lá, o que a gente pode construir aqui? Esse vídeo de hoje é só trabalhando essas rotas, tá? Para você ter uma noção de como é que você pode aí separar as rotas do seu código. Beleza? Eu vou dar um zoom menos aqui. Então vamos lá, ó. Note que por padrão, eu já dei um nome para esse meu arquivo, certo? É itens router. Ou seja, eu vou criar... Vou tirar isso aqui. Pronto. Eu vou criar itens eu vou criar uma rota de itens. Ou seja, se eu quiser listar os itens, eu vou bater nessa rota. Se eu quiser criar um item, deletar um item, atualizar um item, eu vou bater nessa minha rota. Então, pessoal, a criação da rota ela é igual. Ó. Aqui no index, como é que eu crio uma rota de get? app.get. Por quê? Porque o app recebe toda a implementação do Express. Dentro do itens router, quem está recebendo aqui, ó, o express.router é a variável itens router. Então é itens router.post.get, outro get aqui para a gente fazer a busca de um item só, .put e .delete. Ou seja, a gente está trabalhando aqui os 4 verbos HTTP. Acho que eu não sei o que é verbo HTTP, não sei o que é API, padrão REST, não sei o que é RESTful. Aí você vai ter que voltar alguns vídeos, tá? Porque não é a intenção desse vídeo de explicar isso. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Se você não encontrar, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo só explicando sobre cada verbo HTTP. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, por que a gente tem dois itens router.get? Eu tenho duas formas de capturar os itens. A primeira delas é capturar todos os itens. Ou seja, olha, barra itens, me dá todos os itens. E a segunda dela é capturar um item em específico, passando um atributo que seja único. Ou seja, eu vou pegar esse atributo. Imagina que você tem uma série de personagens.
e você quer procurar o personagem e você quer passar o nome do personagem, por exemplo. Você passa lá, /personagens /Goku. Eu vou pegar aquele nome que você digitou, Goku, e vou usar ele como condição para fazer a busca nos personagens. E se eu encontrar, eu te retorno o personagem Goku. Se não, eu te retorno um array vazio. Já o get total aqui, ó, por exemplo, /itens, que poderia ser /personagens, ele vai listar todos os personagens, certo? Que eu estou disponibilizando na rota. Então você sempre pode ter mais de um get. Tá? E necessariamente você vai ter, porque você sempre vai ter essa questão de será que veio o parâmetro de busca? Será que não veio? Então é mais fácil você separar para você não estar trabalhando if e else dentro da mesma rota, entendeu? E nem é a responsabilidade dela. Rota, pessoal, não tem responsabilidade de tratar dado. A rota ela recebe o dado e manda para frente. O outro cara que vai receber, seja um controller, seja um service, seja qualquer outra parte da aplicação, é que vai ter que tratar isso aí, tá? Mas isso também não vem ao caso agora. Então vamos lá. Então vamos olhar a nossa rota post aqui, ó. O que eu tenho dentro da minha rota post aqui? Sempre que eu quiser criar um item, eu vou colocar o quê? /itens. Por padrão, ela recebe dois parâmetros. A primeira é a rota e a segunda é a minha requisição, tá? Isso aqui é uma arrow function, beleza? Essa arrow function, por padrão, sempre vai receber dois parâmetros. O rec de request, tudo que veio na request está disponível nessa variável. E o res de response, ou seja, tudo que eu quiser usar para te responder vai estar dentro desse objeto response, beleza? O que a gente acabou de fazer aqui? Pessoal, toda vida que eu trabalho com post no padrão REST, eu tenho que enviar um JSON no body, certo? E esse JSON, geralmente, vem os atributos, vem as propriedades do seu objeto que você vai salvar no banco. Por exemplo, aqui no Insomnia, vamos criar uma rota nova aqui de post. Ó. Vou criar aqui novo HTTP request. Vou só copiar aqui o localhost. Então, esse produto aqui não existe, certo? Nossa rota está bem. Vamos mudar aqui para post. Vamos colocar ela aqui. E eu vou colocar... Percebam que se eu colocar /itens, não vai funcionar, tá? Porque eu ainda não apontei essa rota lá no meu index.ts. Mas, Chicão, tu não já cadastrou a rota? Tu não já importou a rota aqui? Já. Vocês estão vendo que o item não está sendo usado? Olha só, itens router, né? Itens router, ele foi declarado, mas ele nunca foi lido, nunca foi usado. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa dizer para o app que o app vai fazer o quê? Olha, app, toda vida que você receber uma request em /API, /API, manda lá para o itens router. Só isso. Só isso que você precisa fazer. Agora, como é que eu faço para acessar o itens? Localhost 2.8009, que é a minha porta, /API, as rotas do item. E, Chicão, tu só pode passar uma rota para cá, eu posso passar quantas rotas eu quiser, entendeu? E eu consigo controlar API, eu posso ter aqui um API V1, eu posso ter um API V2, vai depender do que você esteja fazendo e para que você está querendo essa API, né? Mas mantendo o padrão aqui. Isso aqui a gente faz no index, tá? Ó, eu importo a rota no index, eu uso ela aqui no index. Ou seja, agora se eu for lá no meu, Insomnia e bater aqui, ó, localhost 2.8009 /API /itens um post, ó, ele achou, certo? Ele tá me respondendo aqui o ID 123 porque eu deixei lá escrito fisicamente para retornar isso aqui. Mas quais são as características de um post? Para executar um post, eu preciso passar um body para minha requisição, certo? Então eu vou vir aqui em body, vou dizer que eu vou passar um JSON para ela, e eu simplesmente vou abrir aqui o meu JSON e eu vou passar nome, ou seja, nome do meu item, e eu vou passar a descrição do meu item, certo? São as duas propriedades que eu quero enviar na minha requisição de criar o item. Então vamos voltar para o arquivo de router aqui, ó, itens router. Dentro do meu post, o que eu estou fazendo aqui, ó? Lembra da aula de desestruturação de objeto? Se você não lembra, também tem uma aula aqui no YouTube falando só sobre isso. Como é que eu extraio informações de um objeto e já crio variáveis a partir dela. Aqui eu estou criando duas variáveis, eu estou criando, ó, isso aqui, ó, uma variável nome e uma variável descrição, que eu estou desestruturando, eu estou retirando elas de dentro do rec.body. Lembrando, quem é rec? Request. E quem é o body? É exatamente esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui que a gente está mandando no JSON é o nosso body da requisição. Quando você faz um post via PHP lá ou via curl, você tem que passar um body também, entendeu? E esse body pode ser um JSON, pode ser um XML, se você estiver trabalhando com SOAP, pode ser aí várias coisas. Mas como a gente está trabalhando no padrãozinho JSON, a gente só vai usar JSON, tá bom? Então aqui, ó, eu tirei esses caras aqui e eu criei uma constante.
essa constante vai ter nome e descrição, certo? Toda vida que a gente cria um registro novo na tabela do banco de dados, a gente pode ter um carinha chamado ID. E esse ID lá, ele vai ser auto-incrementado. Então, eu só simulei a criação desse ID aqui fisicamente, tá bom? E assim, Chicão, o que é esse 2.item? Pessoal, sempre que a gente trabalha com TypeScript, a gente precisa tipar os nossos objetos, certo? Eu criei aqui uma pastinha models, onde eu estou simplesmente criando um tipo item. Ou seja, toda variável minha que for do tipo item, se você nunca viu TypeScript, você vai escutar isso aqui agora, provavelmente você não vai entender de primeira, certo? Mas comenta aqui pra gente ter uma aula básica de TypeScript. O type e a interface no TypeScript são contratos. E quando eu atribuo um contrato a uma variável, ela não pode ter nada que não esteja nele. Ou seja, eu disse aqui, ó, que o meu contrato item, o meu type item, tem ID opcional, certo? É para isso que serve esse ponto de interrogação, para dizer que ele é opcional. Eu tenho um nome, que é obrigatório, tem que ser string, e eu tenho uma descrição, que é obrigatória, tem que ser string, certo? E eu estou exportando esse type, ou seja, eu importo ele aqui, e eu consigo dizer agora que o item é do tipo item. Eu vim aqui colocar uma propriedade, por exemplo, idade 22, salvar, vai dar errado, ó. Por quê? Porque a idade não está declarada no meu contrato. Lá no meu item type aqui, ó, eu não disse que eu vou ter a propriedade idade, então eu tenho que tirar, eu não posso. Então eu acabo deixando a minha aplicação mais segura, né? Isso aqui evita falhas de desenvolvimento. Então beleza, toda vida que eu mandar um post para cá, pro API/itens, eu vou pegar tudo que está no meu body, vou jogar para dentro do item aqui, vou criar um array, né, um item aqui 1, e vou devolver esse item com status 201. Status 201 é um status do HTTP que diz assim, olha, a request deu ok e o seu item foi criado. Vamos ver esse cara sendo criado aqui no Postman? Vamos lá. Olha só. Postman não, no Insomnia. É a mesma coisa. Veja só. Vou copiar esse JSON aqui e vou colar aqui para vocês verem. Ó. Foi isso aqui que ele criou pra gente. Ó. Pronto. Isso aqui foi o que ele criou, que foi justamente os dados que eu passei na requisição para ele, certo? Se isso aqui tivesse atrelado no banco de dados, eu ia ter que mandar para um repository, o repository se conectar com o banco, ia salvar no banco, aí eu ia ter para pegar o retorno para devolver aqui que o item foi criado. E ele tem um ID 1, ID 2, depende da implementação de como é que esteja lá, certo? Mas isso aqui, pessoal, de forma bem simples, você acabou de criar um item na sua API. Acho que eu quero salvar esse item dentro do JSON. Posso? Pode. Você pode ter um JSON fingindo ser um banco de dados, entendeu? Você pode usar o JSON Server para você mandar salvar lá. Você pode usar simplesmente um arquivo de texto para mandar salvar no seu arquivo de texto, certo? Eu não vou implementar isso aqui agora, por quê? Porque o futuro é a gente implementar o nosso banco de dados não relacional, que é o SQLite, e o banco de dados relacional, que é o MySQL, beleza? Isso aqui é para você entender como é que você pode chegar nas suas rotas, como é que você pode criar as suas rotas. Então, pessoal, do mesmo jeito que você trabalha com post, você vai trabalhar aí, por exemplo, com o put, o get, o delete, tudo vai ser atribuído ao rec e ao res. Veja aqui no get, ó. Aqui no get, o que foi que eu fiz? Eu criei uma constante itens, que é um array de item, ou seja, todos os objetos dentro desse array só vão ter duas propriedades, nome e descrição. Tá bem aqui, bem montadinho, ó. Ah, nesse caso aqui vai ter o ID, né? Porque ele é opcional, mas eu coloquei ele aqui. Então, como é que eu faço para retornar todos esses itens? res.status 200. Fica obrigatório eu passar esse status? Não. Eu gosto de passar para deixar bem definido quais são os status da minha API. Ponto JSON e eu passo esse meu array. Vamos acessar esse cara aqui agora. Eu vou só mudar aqui, ó. Vou só mudar de post para get. Veja só. Ele já me retornou aqui o array, ó. Eu tenho um array com meus dois itens. Ah, Chicão, mas tu deixou o body com JSON. Eu não estou usando o body para nada. Se você ver aqui na minha get, ó, eu não uso o body simplesmente para nada. Entendeu? E aí é mais uma vantagem de você trabalhar com a rota e com gerenciamento. Independente do que a pessoa mandar, você ignora, você não precisa usar. Beleza? E se eu quisesse pegar o item número 2 ou o item número 1, como é que eu faria isso? Olha só na nossa rota, eu vou passar /2. Vou dar um enter aqui, ó. Pum. Veja só, ele me retornou apenas o item 2. E se eu passar /1? Retornou apenas o item 1. Vamos ver como é que isso aqui está sendo feito? Aqui no nosso segundo get, a gente tem aqui, ó, esse /itens /2.id. Quando eu faço isso aqui é uma anotação, pessoal, que toda vida que eu uso aqui na rota, eu consigo pegar esse ID através dos parâmetros, né?
Uma URL, ela é dividida em vários pedaços. Ela tem lá o protocolo, ela tem o path, e uma das coisas que ela tem é o query params, né? Ou query string params. E a gente pode definir onde é que a nossa rota acaba e onde é que começam os parâmetros. Com certeza você já viu uma rota desse tipo aqui, ó. Com certeza você já viu uma rota desse tipo aqui, por exemplo, localhost, botar o Google, google.com.br, aí ele faz assim, ó, search igual, aí bota aqui, tarará. Isso aqui, a partir do ponto de interrogação, é um query string. Como é que eu faria para pegar o valor desse search? Lá no Google, por exemplo, a rota de search vai ter um parâmetro, ele tem uma rota get que ele tem um parâmetro chamado de search. E aí ele consegue trabalhar esse parâmetro aqui na sua requisição, beleza? No nosso caso, a gente vai pegar um parâmetro que a gente vai chamar ele de ID. Então, se ele é ID, por que tu não passou aqui barra ID barra 1? Eu não preciso. Eu só preciso passar o valor dele e eu atribuo desse jeito aqui, ó. rec.params.id. Perceba que se eu mudar aqui o nome do ID para ID 2, olha lá, o VS Code já me dá problema. Ele vai dizer, ei, a propriedade ID não existe não, velho. Você não tá passando essa propriedade não, cadê essa propriedade aí? Aí você volta aqui para ID, ó, e ele para de dar erro, entendeu? Por quê? Porque a request, né, do Express, ele já sabe que o array de parâmetros vai identificar tudo que tá com essa anotação de 2 pontos. Isso aqui é o mais interessante porque é muito rápido de criar uma rota para você capturar uma única coisa. Aí eu defini uma constante ID, que é do tipo número, ou seja, tudo que tem aqui tem que ser do tipo numérico. E é por isso que eu estou usando esse mais aqui, ó. Se eu remover esse mais, ó, ele vai dar erro. Por quê? Lembra que eu falei que tudo que vem do body vem no formato de string e a gente converte para JSON utilizando esse cara aqui. No caso do params é diferente. Params não passa por aqui. Então tudo que vem do rec.params é string. Certo? Então, se eu criei ele como number, eu poderia fazer um passe int, daria certo. Ou eu simplesmente jogo um sinal de mais na frente para dizer que ele é operação matemática, ele vai ser convertido em número, entendeu? Isso aqui são escapes que você tem para trabalhar com TypeScript. Aí eu fiz uma validação aqui, ó. Olha, se o número que eu passar não for um número, né, is none, né, se ele is not a number, ou seja, se eu vier na minha request aqui e passar um X, ele vai me dizer parâmetro inválido. Por quê? Porque eu estou validando se esse cara é um número. Entendeu? Então, se ele não for um número, is not a none, né? Se ele é um none, o que significa é um none? É não ser um número, beleza? Ele vai dar status 400 de bad request, vai retornar um JSON contendo essa chave, a mensagem e o status. Eu poderia tirar o status aqui, ó. Se quiser tirar esse status aqui, ó, não tem problema, tá? Quando eu vier... Tô errado. Quando eu vier aqui, ó. Olha lá, ele me dá só a mensagem. Isso aqui é você desenvolvedor que tá montando a API, é quem vai definir isso aqui. Beleza? E se for um número, o que a gente vai fazer? Ora, eu tenho aqui uma constante que eu simplesmente vou devolver para ele saber qual é o item que tá sendo solicitado. Então, ó. Se eu vier aqui passar o item 2... vai me dizer aqui, olha, o ID 2, produto 2, descrição do produto 2. Se for 1, D1, produto 1, descrição do produto 1. Acho que tu passou o objeto fixo. Se fosse no banco de dados, pegaria esse ID, mandaria pro responsável por fazer a pesquisa no banco de dados. Ele iria fazer a pesquisa no banco de dados e iria me retornar. Próximos vídeos a gente vai fazer isso. Nesse caso aqui, eu só quero que você entenda como você criar suas rotas. E aí, se a partir desse vídeo você quiser já integrar com um banco de dados ou com JSON da vida, você faz. Porque agora você vai estar sabendo como é que você faz para chegar em determinadas rotas, beleza? E como é que a gente trabalha o put e o delete? Pessoal, é a coisa mais simples do mundo também, ó. O put sempre vai ser o quê? Eu sempre vou atualizar alguém, né, através de um código, de uma chave, porque eu preciso identificar essa pessoa, por exemplo, vou atualizar uma pessoa. Se eu passar o nome da pessoa, eu vou atualizar correto? Não, porque existem pessoas com o mesmo nome. Se eu passar o CPF, se eu passar o ID, o ID é uma coisa que do banco de dados é único, é um autoincremento, nunca se repete. Por isso que eu uso muito essa notação aqui, ID. Que quando eu for pro meu banco de dados, quando eu for criar minha tabela de itens, com certeza vai ter um ID lá, ele é autoincremento. Ou seja, toda vida que eu salvo um valor, ele vai gerando um número novo e ele nunca se repete. Percebam que aqui no put, ó, a gente tem a gente acaba que tira duas coisas de dentro do request. A primeira é o ID, que está vindo do params, e a segunda é o rec.body. Olha a diferença. Lá em cima, quando a gente fez aqui o post, eu removi o nome e a descrição, né? Para eu criar um novo objeto.
Nesse caso aqui, ó, eu estou criando a constante item, mas ela já está assinada a um contrato. Ou seja, ele já vai pegar daqui exatamente o que eu preciso que ele pegue. O nome e a descrição. Mas, se porventura você quiser, você pode também fazer a mesma coisa que está aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tá de modo bem simples, tá? Bem simples mesmo, para você entender como é que isso aqui funciona. Você pode ver esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo falando rápido, porque eu quero que esse vídeo fique curto. A gente já tá aqui mais ou menos com 25 minutos, então a gente só tem mais 5 minutinhos de vídeo. Então, bora lá. E já sabe, se chegou agora, caiu de paraquedas aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para não perder nada. E Chicão, como é que eu faço para deletar um item? Cara, é como eu falo, é a mesma coisa. Olha isso aqui. Itensrouter.delete, onde eu passo barra itens e eu passo um ID. Por quê? Para deletar uma pessoa, eu preciso da informação única daquela pessoa. Senão eu vou acabar deletando gente errada. Eu pego esse ID, mais uma vez, e eu mando lá pro nosso cara. Eu falo assim, ó... Pronto. Por que eu não faço esse delete aqui? Porque não é de responsabilidade da rota. A rota vai receber a requisição, tirar os dados que eu preciso e mandar para a próxima ponta, certo? E aí eu garanto para vocês, o próximo vídeo a gente já vai estar com isso aqui, já vai estar gravando num JSON ou gravando já no banco de dados, né? Depende de como for a assertividade desse vídeo. Depende dos comentários. Ah, ficou muito difícil, queria uma revisão, quero que tu explique de novo essa parte aqui. Mas senão a gente toca o barco aqui na playlist de criar uma API simples, tá? Lembrando que uma API simples, nem toda API é assim, você pode ter milhares de formas de criar uma API diferente, tá? Isso aqui é um padrão simples para você aprender, usar o Express especificamente. Beleza? Então, pessoal, tá aqui os nossos 4 verbinhos HTTP, né? O nosso CRUD, isso aqui é o famoso CRUD. Eu crio, eu leio, eu atualizo e eu removo. O famoso CRUD. Né? E aqui você pode trabalhar agora do jeito que você quiser, certo? Aqui no nosso index.ts é só lembrar de importar a rota, ó, importa a rota e importa aqui, ó, ela dentro do nosso middleware /API. Tá? Ah, Chico, eu não quero que seja /API, eu quero que seja só /V1. Não tem problema, você coloca V1 aqui. Na hora que você vier aqui, ó, se você tentar acessar com o /API, ó, rota não encontrada, se eu mudar o API para V1, encontra. Show? Eu gosto de trabalhar com /API porque eu posso separar rotas de, por exemplo, ping. Eu posso ter, por exemplo, eu quero saber se minha aplicação está no ar. Eu crio aqui um ping, certo? Que aí só eu vou saber que essa rota existe. Geralmente muita gente sabe, né? Rota ping, muitos servidores têm. Só para eu bater nela e verificar se está retornando 200. Eu posso ter uma rota aqui de health para verificar se a aplicação está no ar, como é que está o timeout dela. Posso ter uma rota /version para verificar qual é a versão do meu projeto que está no ar, entendeu? Por isso que eu gosto de separar. E também, quando eu crio o meu domínio, eu crio API ponto. Eu sempre crio assim, API ponto, porque aí eu consigo trabalhar melhor as minhas rotas, entendeu? Então, show, galera. Então tá aqui. Os arquivos dessa aula, eles estão no GitHub, mas eu ainda não divulguei o link, tá? Porque eu vou divulgar o link quando ele estiver completo, já com o banco de dados, gravando no banco, tudo direitinho, beleza? Qualquer coisa, manda aqui pra minha mensagem, deixa no comentário, quero o link que eu já te mando esse projeto aqui, tá? Eu te mando por e-mail, eu subo no GitHub do jeito que tá aqui e te mando, beleza? Lembrando que quando você clonar esse projeto, você vai dar um npm install e um yarn para instalar tudo que está aqui, certo? Ou você dá só um yarn install, que ele vai instalar tudo. Beleza pura? Lembrando que a gente está usando TypeScript, Node e Express. Só. Show? Próxima aula a gente vai ter uma pastinha nova aqui, que são os controllers. A gente vai ter um login, né? Eu também quero ensinar para você a fazer o login utilizando o JWT, que é o JSON Web Token, né? Que é para você poder fazer requisições mais seguras, certo? Porque a gente vai ter rotas públicas e rotas privadas. E para acessar uma rota privada, eu preciso de um token. E esse token que vai me fornecer é a minha rota de login. Show? Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, já vai dar 30 minutos de vídeo, né? Eu garanti que não ia passar disso. Então já sabe, deixa o like, se inscreve, qualquer coisa, comenta aí para saber como é que tá os seus estudos. E tamo junto, até a próxima. Valeu!